Olá, bem-vindos ao Questão de Ordem. O meu entrevistado está no seu segundo mandato consecutivo e também já foi por 2 vezes vereador de Salvador. Ele também foi candidato a prefeito de Salvador 2 vezes. O meu entrevistado é o deputado estadual Hilton Coelho, do PSOL. Deputado, bem-vindo mais uma vez, é um prazer entrevistá-lo. Muito obrigado, Fernanda. O prazer é todo meu estar aqui no Questão de Ordem, esse programa tão importante para a Bahia. Aliás, parte dessa programação fundamental que a TV Alba representa para trazer para a Bahia a possibilidade de refletir sobre as grandes questões do Estado. Deputado, o Muito senhor contente. falou aí a respeito das grandes questões do Estado, o senhor sempre esteve em movimentos sociais, o senhor iniciou na pastoral operária. Eu queria que o senhor falasse a respeito desse início do senhor, como foi que o senhor ingressou na vida pública e o que os movimentos sociais representaram na época e representam para o senhor hoje em dia. Bom, eu venho de um colégio secundarista, nível médio, que é um colégio operário. A antiga Escola Técnica Federal da Bahia, hoje é o IFBA. E naquela época a gente tinha uma efervescência muito grande de discussão política, inclusive nessa relação já com o movimento sindical do polo petroquímico. Então eu diria que essa foi a minha escola, a ideia de que nós precisávamos primeiro estudar para transformar a realidade, e isso iria ser feito muito através do mundo do trabalho, do poder dos trabalhadores, né, das mulheres. Na época a gente já fazia debate sobre a questão das opressões na escola, a questão racial também falou muito alto. Então, esse primeiro momento foi um primeiro momento de contato com o movimento estudantil. Daqui a pouco eu acho que a gente vai entrar nisso, né, a defesa da educação. Então, essa luta em defesa da educação, mas também de maneira geral, né, a relação dessa luta com as diversas questões da sociedade. Então, eu acredito que eu tive uma excelente escola política também, além de uma escola do ponto de vista científico e da formação geral, muito importante. A antiga escola técnica, hoje IFBA, foi uma grande escola política para mim. Então, Deputado, o senhor falou aí da educação, que a gente iria entrar, né, daqui a pouco, eu já falo agora. Como foi que também esse despertar do senhor em defender a educação? Eu estava vendo um vídeo a respeito da educação na China. Eu vejo algumas coisas, as evoluções na China e vi crianças na China já começam aprendendo, eles têm a simulação até da construção civil, com bloquinho, construindo, educação financeira, vários outros tipos de coisas que podem ajudar e que vão ajudar as crianças. Fala um pouco para a gente a respeito da educação e dessa defesa do senhor da isso educação. daí é um problema histórico do Brasil e ela se reflete, esse problema se reflete muito bem no orçamento. Nós temos um orçamento na educação que, a despeito de todas as conquistas que a LDB, por exemplo, representa, a Constituição de 1988, o sentido de universalização do direito à educação, a garantia, né, do direito à educação, a gente sempre teve um orçamento muito limitado. Hoje, o orçamento para a educação no Brasil não passa de 3%, enquanto a China chega a 21%. Significa que a China investe 7 vezes mais em educação. E quando se fala em educação na China, a gente está falando de formação básica do ensino fundamental e de pesquisa e extensão. Isso é muito importante. Está na trajetória de ascensão, digamos assim, da China sair de uma condição de periferia no cenário econômico mundial para estar na centralidade, significa pensar a educação nessa globalidade. Pois é, eles saíram da 19ª posição mundial e estão na 2ª posição mundial economicamente. Exatamente. Ou seja, quase chegando lá Na primeira. Nos primeira. setores mais dinâmicos, digamos assim, da economia, eles já conseguem, em diversos âmbitos, passar, inclusive, os Estados Unidos, num tempo considerado recorde. Eu não quero copiar a China, até porque eu acho que o Brasil não tem nem necessidade de copiar a China, e a nossa Bahia muito mais, certo? Mas é preciso entender o que tem de positivo nesse processo. E a educação, de fato, é um componente muito importante. Por esses e outros motivos, a centralidade do nosso mandato é a questão educacional, porque a educação ela se ramifica para os diversos
as diversas dimensões da nossa vida. É impossível pensar, por exemplo, em resolver o problema da saúde sem uma boa formação, que, por exemplo, garante que as pessoas tenham uma vida saudável independente da doença. A gente não precisa de uma atenção à saúde que seja voltada para a cura da doença. A gente precisa de algo anterior, a gente precisa de qualidade de vida, para que não se viva a doença. Né? É mais até que a saúde preventiva. Mas como é que se faz isso sem um bom processo educacional? Aí vem a questão sanitária. Nós não podemos ser o país que passa metade do orçamento para a especulação financeira. Né? Não existe nenhum país que faça isso. Pegue a metade do seu orçamento e designe algo que seja específico. Só país em guerra. Você está em guerra, a Ucrânia vai fazer isso. Pega metade do orçamento porque a integridade, né, a soberania do país está ameaçada. Né? Então pode-se fazer uma situação desse tipo. Mas para repassar para uma atividade que economicamente é considerada uma atividade improdutiva, porque especulação financeira, pelos economistas, não sou eu que estou falando, os economistas dizem que especulação financeira é atividade econômica improdutiva. Né? Então nós estamos num país em que a atividade produtiva, especialmente dos pequenos, que é o que gera mais possibilidades, né, de dignidade para o conjunto da sociedade, e especialmente essas atividades produtivas, elas são reprimidas e se estimula muito o lucro de bancos. O Brasil é um dos poucos países que remunera sobra de caixa de banco. Isso não se faz em lugar nenhum no mundo, porque quando... Explica para a gente o que é remunerar a sobra de caixa de banco. Pronto, é você dar uma lucratividade para os bancos quando, ao final, eles não colocam aquele recurso à disposição do setor produtivo. Entende? Então, em todo lugar existe toda uma legislação, os países que têm a legislação mais avançada, que obrigam os bancos a tirar o dinheiro do caixa para que ele vá para o setor produtivo. No Brasil, o processo é inverso. Entendi. Então, infelizmente, a gente está sofrendo com essa chaga desde o período da ditadura militar e não se resolve. Isso só se aprofunda. Isso está relacionado aos principais impasses do país e, obviamente, um território como a Bahia é um território muito importante para se analisar isso, porque a Bahia, de um lado, só tem um conjunto de potenciais e, por outro lado, tem um conjunto de bloqueios que precisam da indução do Estado para serem superados. E nós temos dificuldade, porque nós estamos num país que tem dificuldade. Certo? E, infelizmente, a política no Estado também é uma política conservadora. Deputado, o senhor é um legislador independente. Atualmente, aqui no Parlamento, nós temos, me corrija se eu estiver errada, 42 legisladores da base do governo. 42, 43, 19 na base da oposição, o senhor é independente. Mas alguns já chamaram o senhor de radical. Qual a posição do senhor de ser chamado de radical? Bom, por exemplo, falam da gente, falam mal do pessoal porque o pessoal defende a estatização, as empresas estatais. A Petrobras, por exemplo, que a Petrobras seja estatal. Qual é a nossa experiência com a privatização da Landulpho Alves? A Bahia tem a gasolina que tem o maior custo, a gasolina, o gás de cozinha chega a ser 70% mais caro que o gás produzido pela Petrobras. 70% numa Bahia que o povo precisa comer, porque nós temos um problema de fome e as pessoas precisam cozinhar. E como é que nós podemos aceitar que o fornecimento de gás de cozinha, de gasolina, de óleo diesel na Bahia seja feito por uma refinaria que o objetivo central é o lucro, que inclusive não se subordina às referências do preço definido nacionalmente, né, pelo governo federal? Então isso é ser radical? Nós somos radicais. Né? Nesse sentido, porque a qualificação de radical que eles querem dar é de intransigência. Nesse sentido, nós temos uma posição muito firme. Vou dar um exemplo aqui no campo da política. Recentemente, a gente teve a polêmica da reeleição para presidente. Eu ia questionar justamente isso, da ação que o senhor entrou no STF contra a reeleição do ex-presidente, o deputado estadual Adolfo Menezes, já que agora nós temos a atual presidente, a deputada estadual Ivana Bastos, né, que assumiu por conta do afastamento do ex-presidente Adolfo Menezes por consequência de uma ação do senhor no STF, não foi isso? Exatamente. E essa ação começou numa sessão em que eu disse para o conjunto de deputados e deputadas por que uma reeleição
do deputado Adolfo Menezes não seria legal. Isso já estava evidente para o grosso dos deputados e deputadas, mas nós quisemos. O sentido da nossa fala foi de que nenhum deputado ou deputada tivesse dúvidas O da senhor chegou a ilegalidade. conversar com algum legislador? Sim, muitos, muitos. Muitos me buscaram para conversar, para tentar me convencer de que deveria estar no bloco da ilegalidade, que era junto com os outros 62 deputados. Eu disse, não, nós não temos condição de fazer isso. Ainda que o governador Jerônimo indique a candidatura de Adolfo Menezes, nós entendemos que é uma candidatura ilegal e que uma casa que produz leis não pode se desmoralizar caminhando à margem da lei. Isso é uma situação objetiva. Então, o que foi que aconteceu? Nós fizemos uma questão de ordem, uma exposição dos argumentos, que foram os mesmos argumentos que fundamentaram a nossa ação no Tribunal de Justiça da Bahia, que negou o nosso pedido. E, num segundo momento, 2 dias depois, em 48 horas, nós tivemos a primeira decisão positiva do Supremo. Foi muito rápido, né? Muito rápido, foi menos de 48 horas, a primeira decisão. E depois, quando se julgou o conteúdo da liminar pelo colegiado do STF, foi unânime. Todos os deputados, os 5, votaram a favor da nossa posição. Os ministros, né? Os ministros do STF. Né? Então, nesse quadro, quem olhou, teve a primeira impressão que se deu em relação a essa situação, nós tínhamos um deputado dizendo algo e 62 dizendo outra coisa, né? Então, é muito fácil de estigmatizar uma posição desse tipo. Mas nós mantivemos a nossa posição, tivemos firmeza e mostramos que a ilegalidade estava com 62, não com a nossa posição. Não queríamos fazer isso. Desde o primeiro momento que essa polêmica se apresentou no plenário da ALBA, eu fiz questão, como boato, eu fiz questão de fazer uma fala na tribuna e dizer que era um absurdo, então ninguém ficou desavisado nessa história. O senhor chegou a tentar conversar com o presidente, com o ex-presidente Adolfo Menezes, para ele não seguir adiante? Ele me procurou para conversar rapidamente, eu com muito respeito a trajetória do deputado Adolfo, sei do significado da gestão dele, tudo isso. Aliás, foi o deputado que questionou essa situação em 2017, porque a trajetória desse problema foi a seguinte. Em 2017, houve uma rebelião na sociedade em relação às reeleições, que era a reeleição atrás de reeleição aqui na Assembleia Legislativa. A Assembleia Legislativa atendeu o chamado da sociedade, inclusive do PSOL, que não tinha deputado estadual, e entrou com ação direta de inconstitucionalidade e aprovou um veto à possibilidade de segunda reeleição, ou seja, um veto a 3 mandatos. A partir de ali só poderiam acontecer 2 mandatos, certo? E o proponente dessa alteração, que foi uma alteração à Constituição da Bahia, foi o próprio deputado Adolfo Menezes. Nesse momento, ele estava certo, ele foi a vanguarda de um movimento extremamente positivo. Precisava manter essa trajetória, foi isso que eu disse ao deputado Adolfo. Né? Entendi. Eu preferia o posicionamento anterior, o Adolfo anterior. Entende? Então, tenho todo o respeito pela trajetória do deputado Adolfo, mas junto com os outros deputados, porque ele deu muitas declarações dizendo que ouviu o pedido dos deputados pela sua candidatura, e eu não duvido disso, já que 62 votaram, né, na candidatura dele. Quase unânime, né? Praticamente unânime. Me parece que ele abriu mão dessa trajetória em função desse sentimento. Ao meu ver, foi ruim. E como está a relação do senhor com ele atualmente? Não, Tranquila, ótimo. Ele fez né? uma fala, disse que entendia que não era pessoal, que era uma posição, inclusive, partidária do pessoal. Para minha alegria, foi consenso no pessoal. Agradecer aqui o nosso presidente, Ronaldo Santos, o conjunto da nossa militância, que foi muito firme, né, no sentido de dizer, não está correto, nós vamos até o fim com isso, certo? E foi um ganho muito importante, porque a partir de agora, Fernanda, e as pessoas que acompanham a nossa questão de ordem, ficou impossível ter reeleição na Bahia. E mais do que isso, essa decisão ela foi tão firme do STF que ela é uma referência para todos os outros estados e municípios. Várias assembleias legislativas estavam com essa polêmica quente e baixou, não tem mais jeito. Até a Câmara Municipal, né? E as câmaras municipais também, muitas câmaras municipais. Serviu de referência, né? Essa decisão está sendo citada nas universidades, as pessoas estão discutindo, os estudantes e as estudantes de direito. Então, para nós, foi uma vitória muito importante e eu acho que nós transformamos um limão numa boa limonada.
Poderia ter sido muito ruim, a gente poderia ter tido um retrocesso em relação a 2017, mas nós barramos esse processo e isso teve repercussão para todo o país. Eu estou muito contente com essa decisão. Deputado, falando em repercussão, algo que também teve uma repercussão positiva foi a primeira presidente aqui no Parlamento Baiano, né, durante 190 anos, que é a deputada estadual Ivana Bastos, que inclusive é a deputada estadual mais votada aqui do Parlamento e agora também presidente. Mas o senhor vai falar a respeito desse feito aqui no Parlamento após o intervalo. A gente volta já já. Vamos lá. Voltamos com o deputado estadual Hilton Coelho. Deputado, no bloco anterior, nós estávamos falando a respeito agora da primeira presidente aqui em 190 anos, está à frente aqui da Assembleia Legislativa, que é a deputada estadual Ivana Bastos, e inclusive foi a deputada estadual mais votada aqui do Parlamento. Eu gostaria que o senhor falasse a respeito dessa representatividade feminina aqui no Parlamento. Eu estava conversando com o senhor nos bastidores, que ontem eu estava na sessão e eu achei algo que foi de um simbolismo muito forte, né? A mesa toda era ocupada por mulheres. E engraçado que todos os deputados que iam lá, a maioria também mulheres, então fez ali a mesa bem, todo mundo comentando e tal. Qual a opinião do senhor a respeito disso, dessa comemoração, né, que é tão importante aqui para o Parlamento? Eu diria assim, a mesa estava maravilhosa, mas é preciso atentar para entender a dimensão disso, para o fato do plenário ter ficado muito sem brilho. O plenário ficou sem brilho porque o número de mulheres é muito pequeno na Assembleia Legislativa. São 9 mulheres, imagine. Numa Assembleia Legislativa de mais de 60 deputados e deputadas, você só tem 9 mulheres. O senhor está dizendo que ficou sem brilho porque todo mundo foi para a mesa. Todo mundo estava na mesa, o plenário ficou sem brilho. Então precisa considerar isso para entender o significado realmente histórico. Por que a gente fica tão contente de ver aquela mesa? Porque representa poder, e as mulheres ocupando aquele espaço. A despeito do fato de nós defendermos uma nova eleição, acho que Ivana entraria com um brilho ainda maior e tinha todas as condições numéricas para fazer isso, né, as condições políticas, para entrar num novo processo eleitoral. A despeito disso, de fato, é um momento muito importante. E nós precisamos aproveitar esse momento para que um conjunto dos melhores sentimentos, eles se transformem em realidade. Eu vou dar o exemplo aqui da TV Alba. Vocês sabem que eu adoro o trabalho de vocês e tudo que eu gosto, eu costumo dizer isso, eu dificilmente gosto das coisas de maneira gratuita, porque eu sei o significado da TV Alba. Nós temos os parlamentos do Brasil muito afastados do povo, então muitos debates importantíssimos acontecem. E o povo não consegue ter acesso ao debate. E o principal canal, para mim, hoje, é o trabalho que você se realiza. Entende? Ótimo, então, a minha expectativa é que a deputada Ivana realmente valorize a TV Alba, por exemplo. Eu acho que precisa valorizar os servidores da casa, valorizar a carreira. Essa é a defesa que a gente faz em todas as áreas, aqui na Assembleia Legislativa. Não é diferente, nós estamos numa casa de poder muito importante. Precisa fazer os grandes debates, encontrar as soluções para uma Bahia que precisa. A Bahia tem um problema seríssimo do ponto de vista ambiental. É o estado que mais desmatou aí na última década. Os mais diversos biomas. Ao lado disso, o governo aprovou um projeto que é histórico também, da agroecologia. Nós estamos apresentando também posições no campo da agrofloresta, que é a ideia do reflorestamento com produção de alimento. Imagine, a Bahia já tem a maior parte do seu território considerada semiárido. Ao mesmo tempo, já existem pesquisas, olha a educação falando alto, né? Pesquisas, por exemplo, do Instituto Federal de Juazeiro, que mostram as possibilidades de convivência com uma certa escassez de água e a possibilidade de, em reflorestando, chamar a água. Nós sabemos disso. Quando se faz o desmatamento, a primeira decorrência que se tem é a diminuição das chuvas. E o processo inverso também é real, é possível refazer. Muito do território que hoje é considerado semiárido já foi floresta. Então nós precisamos conhecer o que é o bioma, estimular um manejo que refaça esse bioma sem deixar de responder à urgência da fome.
da produção, da necessidade da gente ter cooperativas que produzam a partir dessa nova agricultura, que é policultura, pode garantir segurança e soberania alimentar para todos e todas. A gente pode plantar sem veneno, porque o problema do veneno, ou da produção da monocultura, um dos principais problemas é isso, porque você deixa a terra fraca, o ambiente é fraco, porque é desmatado, e aí vem a cultura também fraca, a planta que vai produzir também é fraca. E aí vem a Agora, necessidade, a suposta necessidade do veneno, entende? Então nós podemos ter produção, inclusive em larga escala, que seja orgânica, imagina que coisa linda. A Bahia falar para o mundo todo, venha comer alimentos sem veneno, inclusive alimentos que sejam industrializados. Outro dia eu conversava com o pessoal do Rio de Janeiro, eles me disseram, no Rio de Janeiro praticamente não tem polpa. Por que a Bahia tem tanta polpa? Porque a nossa produção é muito significativa. Agora, cadê isso sendo generalizado para gerar renda e riqueza para a nossa população? Para a gente deixar de ter a capital da desnutrição infantil, gente. Isso é inaceitável. Prefeito Bruno Reis, né? Nós temos um cinturão verde de um lado, que é o Recôncavo Baiano, e temos outro, a região metropolitana, produz muita coisa também. Como é que a gente tem uma capital que é campeã de nutrição infantil? Isso é inaceitável, entende? Então, a própria cidade de Salvador já deveria estar fazendo produção urbana. Um dos projetos que nós estamos investindo agora é do laboratório de comida, que é a perspectiva de produção dentro das escolas, né, de alimentos nas escolas, a partir de um debate sobre a questão do reconhecimento do bioma, a ponto dessas crianças entrarem no fluxo de um estímulo que o governo já está dando, são os clubes de ciência, iniciativa vitoriosa e que precisa ser generalizada cada vez mais. Ponto para o governo Jerônimo nesse sentido, certo? Muito importante. E nós precisamos transformar cada escola, ao meu ver, num laboratório de produção de comida, de alimento, para que essas crianças levem para suas famílias também. Porque a gente já pode plantar em parede, tem técnica sobre isso. A Rede Baiana de Agrofloresta te ensina, Fernanda. Se você quiser produzir aqui, na sabia. próxima entrevista, a gente tem aqui uma produção de batata doce para mostrar. Nós podemos Adoro botar aqui na batata doce. parede, entende? Então as possibilidades são muito grandes. Agora precisa ter realmente estímulo a esses setores dinâmicos, a pesquisa e extensão na Bahia. Nós tivemos uma vitória que eu acredito estratégica no último período, que foi a vitória no Tribunal de Contas do Estado, obrigando o governo a fazer investimento de 1% do orçamento em pesquisa e extensão. Parece pouca coisa, mas é muita coisa, né? Isso é 5 vezes mais do que está sendo feito, entendeu? Então as nossas universidades têm muita produção científica, muita coisa está bloqueada e a gente precisa desbloquear isso, principalmente na relação desses centros de pesquisa com as regiões da Bahia. Deputado, o senhor diz, né? O senhor diz não, o PSOL, ele é independente, não é isso? Tem um posicionamento independente. Mas o PSOL também já fez esquerda, né? E aí eu gostaria de saber do senhor a respeito de qual é a relação do PSOL com o atual governo, com o governo Jerônimo. Se tem uma relação tranquila, amistosa, e também a respeito das críticas que o senhor, obviamente que o partido já foi de esquerda, faz em relação às alianças que o PT faz também. Fala um pouco para a gente por que dessas críticas do senhor. A primeira coisa é a seguinte, não tem relação amistosa, não tem relação tranquila, é tensão o tempo todo com o governo, certo? E eu acho que uma peculiaridade desse governo é interpretar, se relacionar bem com essas tensões. Esse é um dos motivos que nós entendíamos que era um governo que foi necessário em relação ao alternativa do segundo turno. Nós tivemos a primeira candidatura, que foi do companheiro Kleber Rosa no primeiro turno, cumpriu muito bem, um abraço para Kleber, né? Que foi até o segundo colocado, foi, né? Na eleição para prefeito, na eleição mas já para governador, ele representou muito bem o pessoal. Mas nós entendemos dessa forma. Nós estamos numa posição em relação à definição ideológica nessa casa, nós achamos que o governo é pouco de esquerda. Ele deveria ser mais de esquerda, certo? Com fundamentos na realidade brasileira. E muitas posições, eu tenho assim, o orgulho de dizer, muitas posições que nós já martelávamos com o governo acabou reconhecendo. Por exemplo, a questão do monotrilho do subúrbio. Certo? Nós
Historicamente, vocês acompanharam aqui, a gente falando do trem do subúrbio, né, a necessidade de a gente ter um transporte de trilhos. Realmente, o governo acabou cedendo a essa posição, porque como entrou em falta de perspectiva aquele projeto do monotrilho, que era um transporte de pneu disfarçado de transporte sobre trilhos, abriu a perspectiva de abraçar as nossas posições. O grosso do governo abraçou. Então, qual é a defesa que a gente fazia? Primeiro, tem que ser transporte sobre trilhos. Segundo, precisa ser um transporte que garanta que as pessoas, ao setor produtivo dos pequenos, possa transitar, especialmente marisqueiros, pescadores, mas a produção do recôncavo também. Aí vem a questão da ligação com os outros municípios. Agora o VLT será um equipamento regional, não vai ser mais segregado na cidade de Salvador, e vai ter ligação com o metrô. Tudo isso nós defendemos isoladamente, sempre, desde a mandato de vereador. Eu me lembro um conflito que nós tivemos na Câmara Municipal de Salvador com o antigo governador Rui Costa, que eu dei um murro na mesa. Ficou todo mundo assustado, porque a minha indignação foi tão grande com aquela situação, a possibilidade de a gente jogar o nosso transporte sobre trilhos fora, que todo mundo na hora ficou assustado. E agora está se confirmando, foi a posição mais correta e está sendo adotado pelo governo Jerônimo. Não sem intenção, mas é para isso que nós precisamos de uma ALBA funcionando. Como é que o senhor A fala assim, pleno não vapor. sem intenção, o que o senhor quer dizer? Não sem conflito com o governo. Entendi. A relação nossa é de admirar, né, achar importante várias iniciativas do governo. Já votamos em vários projetos do governo, mas essa posição, inclusive, é incorreta de dizer que o grosso das nossas posições são posições contrárias ao governo. Nós votamos em muitos projetos do governo aqui, a maioria, talvez, os projetos do governo. No entanto, não vamos nos calar. É por isso que existe essa imagem, porque nós subimos na tribuna e falamos dos erros. Por exemplo, foi um erro não incluir as professoras, professores aposentados no projeto agora em relação à questão do piso. Teve alguns avanços, a gente não vai negar, meu voto, inclusive, foi a favor, mas retirar 26 mil educadoras e educadores dessa reparação histórica na área de educação é um sinal péssimo para a sociedade. Entende? Nós precisamos, sobretudo, respeitar os nossos educadores e educadoras. Se a gente não der esse sinal para a sociedade, nós vamos estar cumprindo um desserviço para qualquer projeto de transformação na Bahia. Né? Assim como não respeitou os interníveis, a própria carreira do conjunto da categoria. Então, o governador Jerônimo precisaria estar dando exemplo, inclusive para Salvador, que está mais distante ainda. A situação de Salvador é a seguinte, só respeita o piso para um segmento hoje que tem doutorado, tem mestrado, ainda assim desrespeitando a carreira. Então nós estamos às vésperas de ver um processo de paralisação no município de Salvador, porque se rasga a Constituição em relação ao que foi uma conquista fundamental da sociedade brasileira, que é o salário mínimo da educação. Tanto no município de Salvador, como referência para outros municípios, infelizmente, como no estado da Bahia. Deputado, que a gente continua devendo. Então, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas eu tenho uma última pergunta para o senhor. Acho que a gente tem ainda aproximadamente 3 a 5 minutos em relação à Câmara Municipal. O senhor está no seu segundo mandato consecutivo aqui no Parlamento Baiano, teve 2 mandatos na Câmara Municipal do Salvador. Eu gostaria que o senhor comparasse lá o Parlamento Municipal com o Parlamento Estadual. O Parlamento Municipal ele está ali no centro da cidade, obviamente tem um calor humano muito forte, nós estamos um pouco mais distante, mas mesmo assim vêm os movimentos sociais, vêm índios, policiais, sempre aqui para o Parlamento Estadual. E eu gostaria que o senhor comparasse também a respeito dos projetos. Eu entrevisto muitos legisladores que afirmam que se vota mais projeto do Executivo do que do próprio Legislativo aqui, que tem melhorado. O senhor acha que tem melhorado? Como é que está esse posicionamento aqui? Melhorou, mas a melhora é pequena. Olha, nós temos um problema muito grave aqui, Fernando. Sabe qual é? Um baixo funcionamento das comissões. Na Câmara Municipal, pela minha experiência, na Câmara Municipal de Salvador, nós tivemos um funcionamento maior. Já dizia o saudoso Valdir Pires, as comissões são o coração do parlamento. Porque elas eu digo isso direto, eu nem sabia que ele disse. Preparam um debate no plenário. Se você quer fazer um debate sério, e a Assembleia Legislativa tem a obrigação de fazer um debate sério. Por isso que a gente tem que resolver o problema do presidente, entende? A gente precisa dar exemplo, entendeu? Então, volto a dizer, uma causa das leis não pode caminhar não podia caminhar à margem da lei. Por isso que era importante ter aquela atitude ali.
Então, se a gente precisar fazer um debate sério, profundo sobre as diversas questões, precisa ser um debate preparado, entende? Então, eu acho que um dos problemas que a deputada Ivana precisa resolver é o funcionamento das comissões. Tem que ter comissão funcionando para cumprir. Nós temos obrigação, gente. Ela Não que é o pulsa, né, deputada? Ali que pulsa, como se fosse Isso. o coração mesmo. Não Eu é o sempre governador digo, Jerônimo. Ele tem a obrigação, como executivo, de adotar as melhores posições. Mas o aprofundamento do debate tem que vir aqui, da Assembleia Legislativa, inclusive para fiscalizar o governo. Entende? Então, eu acho que a Câmara Municipal está longe de cumprir o seu papel. O fato da gente ter reforçado a nossa bancada com essa bancada negra retinta, né, com o professor Hamilton Assis e a companheira Eliette, eu acho que vai dar uma contribuição muito grande. Né? Acompanhamos todo o processo. Aliás, o professor Hamilton sempre nos acompanhou, é o inverso, na verdade, politicamente. E nós estamos vendo um mandato brilhante sendo realizado. Né? Esse debate todo sobre a questão da comida na mesa da população de Salvador, a possibilidade de a gente superar a desnutrição infantil via escolas municipais. Né? Tudo isso o professor Hamilton tem pautado, a companheira Eliette tem ocupado também muita tribuna. Né? Mas a Câmara de Vereadores também é um parlamento autoritário. Mas a Assembleia Legislativa é mais pesada. A gente precisa tornar isso aqui mais leve, mais aberto, mais arejado. E, para isso, mais uma vez eu reforço, o papel de vocês é fundamental. Viva a TV Alba, viva o trabalho de vocês. Obrigada, deputada. Eu quero agradecer mais uma vez aqui a presença do senhor. É um enorme prazer entrevistá-lo. O senhor traz consigo aqui, né, defesas importantes das classes sociais. O senhor está sempre ali atuante no parlamento. O senhor que usa o púlpito ali do plenário muito bem. E também as comissões, que eu sempre digo aqui que as comissões é o coração, né, que pulsa muito, como o senhor disse, que esse aqui o vereador e o governador Valdir Pires também falava. Então, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho. Espero que o senhor retorne mais vezes aqui para falar do pessoal, de política, do parlamento, da Câmara e sobre a sua história, que é muito importante aqui. Obrigada, deputada. Adorei, foi ótimo. Obrigada. A gente fica por aqui. Até o próximo programa.